TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara de Campinas, onde vai acontecer a primeira audiência pública do ano. Hoje será feita aqui a demonstração e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019. Lembrando que você de casa também pode participar desta audiência enviando perguntas por meio do site da Câmara, que é o www.campinas.sp.leg.br. É bem simples, vai ter um link lá. É só acessar, preencher todos os dados e enviar a sua pergunta. Então, participe você também desta audiência que também está sendo transmitida por meio das nossas redes sociais. Facebook/TV Câmara Campinas. Então, participe e fique com a gente até o fim. Bom dia a todos. Declaro aberta a quarta audiência pública da prestação de contas da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campinas, referente à prestação de conta das metas do terceiro quadrimestre de 2019. Gostaria de informar a todos que hoje estou substituindo o vereador Gilberto Vermelho, onde o mesmo, por motivo de força maior, não pôde comparecer. Estou substituindo o vereador, que é o presidente de fato e de direito da Comissão de Finanças e Orçamento. Hoje a gente vai fazer essa prestação de conta, onde temos aqui o presidente, o secretário de Finanças, Tarciso Galvão de Campos Sintra, presente nesta mesa, onde também temos o João Carlos Ribeiro da Silva, que é diretor de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças, e também presente Fábio Ribeiro, diretor financeiro da rede do Mário Gatti. Gostaria também de agradecer a presença do vereador Luiz Carlos Rossini, líder de governo nesta casa, também presente aqui nesta Comissão de Finanças e Orçamento. Já de imediato, gostaria de passar a palavra para o secretário Tarciso e depois, em seguida, ao senhor João Carlos. Bom dia, vereador Permínio, bom dia, vereador Rossini, a plateia presente, aos telespectadores. É uma satisfação nossa, estamos aqui mais uma vez fazendo a apresentação dos resultados do terceiro quadrimestre de 2019. Tá, eu vou passar a palavra, então, para o João, para ele fazer a nossa apresentação. Bom dia a todos. Ao presidente da mesa, Permínio Monteiro, vereador Permínio Monteiro, ao vereador Luiz Carlos Rossini, demais presentes. E dando início, então, à nossa apresentação relativa à prestação de conta das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019. E, como de costume, a gente sempre inicia pela arrecadação. Então, a gente vai passar aqui os números da arrecadação, comparado sempre com o ano anterior, né, 2018, e a variação que teve no período. Então, as receitas totais da Prefeitura de Campinas no ano de 2019 foram de 5.818.200.000. Teve uma variação de 19,3% em relação a 2018, quando arrecadamos, naquele ano, 4.878.700.000. As receitas correntes tiveram uma variação de 17,8%, uma arrecadação de 5.376.600.000, contra 4.565.200.000 em 2018. As receitas interorçamentárias arrecadaram 266.100.000, contra 191.600.000, uma variação de 38,9%. As receitas de capital tiveram uma realização de 175.500.000 contra 121.900.000, uma variação aí de 44%. Nessa tabela seguinte, a gente destaca aqui as receitas correntes, principalmente aquelas que são nossas, né, da IPTU e ISS. Então, aqui, os impostos e taxas tiveram uma variação de 24,8%, uma arrecadação de 2.818.900.000 contra 2.259.100.000 em 2018. O IPTU, a arrecadação total foi de 912.900.000
uma variação de 25% em relação a 2018. O ISSQN arrecadou 1.257.900.000, uma variação de 30,8% em relação a 2018. O ITBI teve uma arrecadação de 171.900.000, uma variação de 4,6%. O imposto de renda retido na fonte teve uma arrecadação de 274.200.000, uma variação de 19,1%. Outras receitas tributárias, 201.900.000 contra 172.500.000 em 2018, uma variação de 17%. As receitas de contribuições tiveram uma arrecadação de 204.900.000, variou 9,2% em relação a 2018. As receitas patrimoniais tiveram uma arrecadação de 213.500.000, uma variação de 83% em relação a 2018. As receitas de serviços tiveram uma arrecadação de 31.200.000, uma variação de 12,9%. E as transferências correntes, 1.942.500.000, uma variação de 6,4%. E demais receitas correntes, 165.600.000 contra 149 milhões, variou 10,6%. Destacamos aqui a abertura das transferências correntes, que teve uma variação de 6,4% em 2019, arrecadando 1.942.500.000. Os repasses da União tiveram uma variação de apenas 1%, sendo que o FPM arrecadou 64 milhões, uma variação de 8,2% em relação a 2018. Os repasses do SUS atingiu 343.700.000, variou 0,5%. Os repasses do FNDE tiveram uma queda de 10,2%, o repasse total foi de 51.300.000. Outras transferências da União variou 25%, o repasse foi de 20.300.000. As transferências do Estado tiveram um aumento de 7,5%. A arrecadação total foi de 1.139.200.000. Destacamos aqui o repasse do ICMS com 801.800.000, com 9,1% de crescimento, o IPVA com 243.600.000, variou 5,9%, e outras transferências do Estado, 93.900.000, uma queda de 0,9% quando comparado a 2018. As transferências do Fundeb variou 12,6%. O repasse total foi de 318.600.000 em 2019, e demais transferências correntes teve uma queda de 26,8%, com 5.400.000 de repasse em 2019. Destacamos, então, agora as receitas de capital. No ano foram realizados 175.500.000, variou 44%. As operações de créditos foram 107 milhões, variou 2,8%. A alienação de bens teve 800.000, no ano anterior não teve nada, né? Amortização de empréstimo, 2.200.000, variou 32%. Transferências de capital teve uma variação de 307%, com 65.600.000 de repasse em 2019 contra 16.100.000 em 2018. Essa outra tabela a gente compara o orçamento realizado com aquilo que foi previsto na lei orçamentária. Então, a lei orçamentária ela previa para o ano de 2019 uma receita total de 5.790.800.000 e foram arrecadados 5.818.200.000, ou uma realização de 100,5%. As receitas tributárias realizou 2.818.900.000 contra uma previsão de 2.528.300.000, 111,5% do orçamento. As receitas de impostos, 2.617.000.000 contra uma previsão de 2.244.000.000, variou 116%. As taxas foram arrecadadas 201.900.000, 71% do orçamento. As receitas de contribuições tiveram uma arrecadação de 204.900.000, realizou 102% do orçamento. A receita patrimonial realizou 127,5%, 213.500.000 foram arrecadados. As receitas de serviços, 31.200.000 foram arrecadados, dá 105% do orçamento. As transferências correntes tiveram a previsão era de 1.970.000, realizou 1.942.500.000, 98,6% do orçamento. As transferências da União, a previsão era de 520.900.000, realizou 479.300.000, realizou 92%. As transferências estaduais,
A previsão orçamentária era de 1.152.800.000, foram arrecadados 1.139.200.000, uma realização de 98,8%. Outras transferências da União, a previsão era de 296.400.000, realizou 324.109% do orçamento previsto. Demais receitas correntes, a previsão era de 290 milhões e realizou 165.600.000, 57% do orçamento. As receitas intra-orçamentárias, a previsão era de 214.800.000, realizou 266.100.000, 123,9% do orçamento previsto. As receitas de capital, a previsão era de 390 milhões, realizou 175.500.000, dá 45% do orçamento. Operações de crédito, a previsão era de 186.300.000 e realizou 107 milhões, 57,4% do orçamento. Alienação de bens era 70.700.000, realizou apenas 800.000, 1% do previsto. Amortização de empréstimos, a realização foi 2.200.000, contra uma previsão de 1,4 milhões. Transferências de capital, tinha uma previsão de 131.800.000, realizou 65.600.000, com 49,7% do orçamento previsto. Bom, essas foram a receita. A gente passa agora a detalhar as despesas que ocorreram durante o ano de 2019. Então, o orçamento total da despesa era de 5.790.000. Para despesas correntes, o orçamento era de 5.211.000.000. Realizou 5.116.000.000. Foram empenhados, liquidado 4.973,5 e pago 4.530.000. As despesas com pessoal, a previsão era de 2.656.000.000, realizou 2.595.000.000 e foram liquidados 2.594 e pagos 2.533.000. Juros e encargo da dívida, a previsão orçamentária era de 68 milhões, realizou 57 milhões e liquidou e pagou também o total empenhado de 57 milhões. Outras despesas correntes, a previsão orçamentária era de 2.486.000.000, foram empenhados 2.463.000.000, desse total liquidou 2.321.000.000 e foram pagos 1.940.000.000. As despesas de capital, o orçamento era de 453.700.000, realizou 408.600.000. Desse total empenhou 352 milhões e pagou 276.800.000. Os investimentos previstos no orçamento era de 385.920.000, empenhou 291.600.000. Desse total foram liquidados 235 milhões e pagos 190 milhões. As inversões financeiras, a previsão era de 5.900.000, realizou, empenhou 59.800.000 e liquidou também 59.700.000 e pagou 29.500.000. Amortização da dívida, a previsão era de 61.870.000, foram empenhados 57.200.000, liquidado e pago o total empenhado de 57.200.000. E tinha uma reserva de contingência de 125 milhões. Então, no total geral, a despesa total de 5.790.800.000 realizou 95%, que corresponde a 5.525.000.000. Desse total foram liquidados 5.325.000, que representa 96,4% do orçamento empenhado, e foram pagos 92% desse total liquidado, que é 4.806.800.000. Na próxima tabela a gente demonstra aqui as despesas liquidadas no ano, onde a gente destaca aqui as despesas correntes, com pessoal e encargos foram liquidados em 2019 2.595.500.000, variou um crescimento de 8,5% em relação a 2018. Os juros e encargo da dívida cresceu 46,9%, tendo realizado 57.100.000 em 2019. Outras despesas correntes, 2.463.800.000 foram liquidados, uma variação de 11,2%. Então, no total, as despesas correntes foram realizadas 5.116.000.000, com um crescimento de 10% em relação a 2018. As despesas de capital foram realizadas de janeiro a dezembro de 2019, 408.600.000, uma variação de 72% quando comparado a 2018. E despesas
despesas totais de 5.525 bilhões, uma variação de 13% quando comparado ao orçamento liquidado em 2018. Então, a despesa cresceu 13% e a receita com uma realização de 19,3% no ano. Aqui a gente faz um comparativo do orçamento previsto com aquelas modificações que ocorrem por meio de suplementações orçamentárias. Então, o orçamento previsto inicialmente era de 5.790.800.000, com os acréscimos ocorridos por créditos suplementares através de decreto, o orçamento passou para 6.063 milhões. Desse total de 6.063, foram empenhados em 2019 5.525 milhões, dá 91,1% do orçamento atualizado, e foram liquidados 5.325.500.000, que corresponde a 96,4% da despesa empenhada, e foram pagos 4.806.800.000, que representa aí 90% do orçamento liquidado. Vamos passando para o final da apresentação, agora com os resultados fiscais. Então, o resultado orçamentário, ele foi superavitário em 293.200.000. As despesas totais foram de 5.525.000.000, que representa 95% da receita realizada de 5.818.200.000. Restos a pagar, demonstrativo dos restos a pagar. Nós iniciamos o ano com 715 milhões do ano que veio do ano de 2018. Durante o ano de 2019 foram pagos 646.500.000. Foram cancelados 40.600.000 do total inscrito em 2018. Ainda sobrou um saldo para 2020 de 28 milhões. Em 2019, ao final de 2019, foram inscritos 718 milhões, que somado ao saldo que já vinha, 746.200.000 é o saldo para ser pago agora em 2020. O resultado primário ficou superavitário também em 233.200.000. As receitas fiscais líquidas realizadas foram de 5.310.400.000 e uma despesa fiscal líquida de 5.077.000.000. Então, bem tranquilo aí o resultado primário. Na demonstrativa das despesas com pessoal, a despesa líquida de pessoal no ano de 2019 foi de 2.244.000.000. Isso representa 43,6% da nossa receita corrente líquida, que é de 5.139.100.000 a receita corrente líquida. Investimentos na área da educação e da saúde. Na área da educação, foram aplicados 1.210.925.389, que representa 30,19% das receitas de impostos. A aplicação na saúde foram dos 967.883.712, que representa 24,13% das receitas de impostos. As receitas de impostos foram de 4.011.229.916. Demonstrativo da dívida e do limite imposto aí pelo Senado. Então, nossa dívida, ela fechou o ano com 1 bilhão, dívida líquida, né? 1.975.100.000. Ela houve um crescimento de 385 milhões em relação a 2018. Então, em 2018 nós fechamos com 1.589 e fechamos 2019 com 1.975.000.000. A receita corrente líquida também cresceu nesse período, mas mesmo assim a nossa participação nosso endividamento representa hoje 38,4% da receita corrente líquida. Em 2018, esse endividamento representava 36,6%. Houve um acréscimo de quase 2% no endividamento, quando comparado com a receita corrente líquida e também com o endividamento do ano anterior. Bom, senhores, era essa a nossa apresentação e ficamos aí à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Muito obrigado. Dando continuidade, gostaria de saber se tem algum vereador que quer a palavra. O vereador Luiz Carlos Rossini.
Bom dia, vereador Permínio Monteiro, que preside essa audiência pública, secretário Tarcísio, diretores João Carlos, Fábio. Só alguns esclarecimentos breves, né? Quando a gente faz a demonstração de receita e despesa, esses valores são econômicos, ou seja, quando a gente fala receita de 5.818.000 realizada, isso é o que foi lançado, por exemplo, e tem, vamos pegar aqui IPTU, por exemplo. Onde que está IPTU? O valor que está lançado aqui é o que está aqui, perfeito. Os 912 é o valor lançado ou que foi efetivamente arrecadado? Só para entender. A Lei 4.320, que regula o direito econômico, ou seja, a contabilidade pública, ela diz que as receitas são pelo regime de caixa e a despesa é pela competência. Okay. Então, quando nós falamos em receita, não é o lançamento, e sim o que foi efetivamente arrecadado. E quando nós falamos da despesa, nós trabalhamos basicamente com receita liquidada, né? É o que foi gasto. Então, é o regime de competência independente do pagamento. Perfeito. Já me tirou a dúvida. E eu queria, quando a gente fala aqui das despesas correntes, pessoal e encargos sociais, aí inclui a folha do pessoal ativo? Ativo e inativo. E inativo. Também. Né? Aqui considera também aquilo que a prefeitura, além da obrigação da contribuição obrigatória da prefeitura para o Camprev, tem a cobertura do déficit do fundo financeiro? O déficit financeiro, sim. No caso tem esse valor, não? Tem, então, ele fica separado, porque aí o déficit financeiro ele não é contábil, ele é apenas financeiro. E aqui nós estamos falando, aqui é só contábil. Então, o que é arrecadado dos servidores, mais a parte patronal, a diferença é o que é aportado como déficit financeiro, cerca de 600 milhões, é isso? O ano passado? Oi? Não, mas fora tenho mais o acordo, não, tenho mais o Comprev, que aquilo é um dinheiro que vem. O total do déficit é cerca de 600 milhões, tá certo? E aí existe o que nós chamamos de Comprev, que é compensação previdenciária, aqueles servidores que se aposentaram pelo Camprev, mas em algum momento recolheram o INSS, é feito em conta de contas, e isso gera cerca de 80, 90 milhões por ano. O que significa que aquilo que a prefeitura teve que aportar para cobrir o déficit financeiro foi na ordem de 600 milhões, é isso? Tirando isso, por volta de 500 milhões. 500 milhões. Tá? Isso é desembolso de caixa mesmo, para cobrir a folha de pagamento dos inativos. Tá. E só mais uma pergunta, no restos a pagar, se puder colocar ali, por que esse crescimento em relação ao que veio de 2019? Porque nós tivemos, aparentemente, um crescimento da receita, houve também um crescimento da despesa, né? Mas esses 661 milhões que está lá da prefeitura, são coisas que estão sendo liquidadas agora, no início? Não, que já foram liquidadas. Já foram liquidadas. Estão sendo pagas. Mas foram liquidados, foram gastos no ano de 2019. E não foram pagas. Tá. Que mais agora até... Nós estamos pagando, já pagamos boa parte disso. Tá bom. E aí, pelo que eu percebi, primeiro, assim, o comportamento acabou ficando bem próximo daquilo que foi orçado. Quer dizer, o que mostra que a equipe aí da Secretaria de Finanças tem feito um bom trabalho de projeção, né, dos dados. As variações, é claro que são... Tem umas que a gente não tem controle, principalmente as transferências, né? Mas esse foi uma pauta muito discutida nas anteriores, em especial quando fizemos o orçamento. E eu coloquei aqui anteriormente que o nosso objetivo era chegarmos muito próximo do valor orçado. Eu estimava que se chegássemos a 95% do orçado seria de bom tamanho. O ano passado a Receita surpreendeu positivamente, tanto é que nós executamos 0,5% a mais do que o orçamento original. E uma última pergunta. As despesas, me chamou a atenção porque eu tinha uma ideia que o investimento, as despesas de saúde eram maiores que de educação.
Esses valores de despesas aplicadas na saúde, só aquelas que foram feitas com recursos próprios do município ou inclui também aquelas transferências que vieram? Não, é só o MDE. Só... É só isso. E no caso da saúde, o valor total do gasto com saúde é superior ao valor do gasto com educação. Sim. É que como gastamos bem a mais do que o previsto com a saúde do que com a educação. Se nós pegarmos o limite lá no final... Sim. O limite seria 601, 17%, e gastamos 967. Gastamos 360 milhões a mais. Tá? Então, o gasto, além do mínimo previsto, do legal municipal, né, que o legal é 15%, o municipal é 17%, ficou em 7%, representando 360 milhões de reais no caixa da prefeitura. Isso muito por conta, se voltarmos às apresentações no início, o valor do SUS tem se mantido. Então, em que pese todo o aumento do gasto com saúde foi absorvido pelo Tesouro. Obrigado. Estou satisfeito, presidente. Gostaria de agradecer a presença do assessor Júlio Martello, aqui representando o vereador Tenente Santini. Obrigado pela presença. Mais algum vereador? Eu não sei. Agradecer a presença do vereador Pastor Elias, também presente no plenário. Alguém da plateia deseja fazer algum tipo de pergunta? Está aberta a palavra. Alguma pergunta na internet? Também não. Então, eu gostaria das considerações finais do secretário de Finanças, Tarcísio, por gentileza. Obrigado, vereador. Obrigado a presença dos demais vereadores aqui presentes. É uma satisfação estarmos aqui apresentando os números de Campinas. Os resultados nos últimos anos têm melhorado. Agradeço a força que essa casa aqui nos deu nas votações dos ajustes da Receita. Se não fosse por isso, repetindo as palavras do vereador Recine ano passado, ia ser um desastre. Os serviços não pararam, houve aumento da Receita. Então, nós estamos conseguindo minimizar os efeitos que houve do aumento de demanda e buscando o equilíbrio fiscal. Então, muito obrigado à presença de todos, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui fazendo essas colocações e um bom dia aos telespectadores. Queria mais uma vez agradecer a presença e a participação do vereador Pastor Elias. Muito obrigado. Também do vereador Luiz Carlos Rossini, do secretário Tarcísio Galvão, do João Carlos Ribeiro da Silva, diretor também da Secretaria de Finanças, Fábio Ribeiro, diretor financeiro do Mário Gatti, Júlio Martello, assessor do vereador Tenente Santini, e os demais presentes na plateia. Declaro encerrada a presente comissão no dia de hoje. Bom dia a todos. Fez ficha do Júlio, né? Só. Eu fiz da mesa e do Júlio. Beleza. Como vocês acompanharam, essa foi a primeira audiência pública do ano. Ao meu lado está o vereador Permínio Monteiro, que presidiu essa audiência. Vereador, o senhor viu aí vários dados, vários números, dá para fazer um balanço? Bom dia a todos. É muito importante esta prestação de contas da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, onde houve o convite para a participação do secretário de Finanças, Tarcísio, e é muito importante este orçamento, mostrando para a cidade
os valores que existem de arrecadação e também de gastos que a Prefeitura tem. Prioriza-se a verba da saúde, a verba da educação e com certeza os demais gastos muito bem aplicados na cidade e com certeza isso traz um benefício muito grande para a cidade. Campinas, costumo sempre dizer, é uma metrópole de 1.200.000 habitantes, maior que muitas capitais e com certeza tem que ter esse orçamento nesses valores bem altos. Interessante que foi especificado de cada área, né, os valores gastos aí no quarto quadrimestre. Exatamente, foi muito bem explicado, foi detalhado onde foi gasto o orçamento e isso daí mostra a transparência da maneira que tem que ser feita para a população de Campinas. A comissão vai continuar acompanhando também, né, em 2020, para a população ficar bem atenta. Exatamente, a comissão ela tem o poder de fiscalizar, a nossa função como vereador, a prerrogativa é fiscalizar o executivo e com certeza estaremos sempre em cima, mostrando e fiscalizando de fato e de direito. Vereador, muito obrigada por falar ao vivo aqui com a gente. Eu que agradeço, bom dia a todos. Muito obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. Fique agora com a programação normal da TV Câmara. TV Câmara, Campinas.